Achou aí? 1 Pedro capítulo 2, lá no versículo 9. Pula lá para mim, Jefferson. Olha que maravilha, esse texto é maravilhoso. Você já leu esse texto? Você já leu? Claro, né? Você lê a Bíblia todo dia. Você é uma pessoa esperta, lê mais Bíblia do que WhatsApp, lê mais Bíblia do que Facebook, não é? Não é? Não é isso aí? Sim ou não? Ó, crente não mente. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim: vocês, porém, olha só, são geração eleita. Posso ouvir glória a Deus? Sacerdócio real. Aumenta o glória a Deus. Nação santa. Povo exclusivo de Deus. Mas com um objetivo. Um objetivo. E esse objetivo não é dar glória a Deus. Esse objetivo não é fazer os movimentos da igreja. Esse objetivo não é ficar sentado numa cadeira de igreja. Esse objetivo é anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é tudo isso aí em cima que ele falou, sim ou não? Se é aquilo ali, necessariamente você tem que ser o que está escrito embaixo também. Você está entendendo? Se você é geração eleita, se é sacerdócio real, se é nação santa, se é povo exclusivo de Deus, necessariamente você tem que anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque se você assim não está fazendo, apaga o de cima, queridos. Apaga o de cima. Porque, queridos, entenda que para nós que temos o nosso passaporte carimbado como cidadãos dos céus, temos que viver conforme os céus declaram que temos que viver. Não conforme o mundo em que nós vivemos. Você é cidadão do céu, sim ou não? Você faz parte de uma nação santa. E sendo parte dessa nação santa, você tem que entender que você foi chamado única e exclusivamente para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu não vou ler a parte de baixo do texto, mas ele continua dizendo assim: vocês, que antes nem povo eram, antes vocês não eram nada, mas Deus fez de cada um de nós povo dele. Mas com esse objetivo. Queridos, existe então esse objetivo na nossa vida, você foi escolhido para isso. Jesus delegou a tarefa de testemunhar e fazer discípulos a todas as pessoas que já nasceram de novo. A todos nós que já nasceram de novo, Deus deu essa prerrogativa a cada um de nós. Não é à toa que nós estamos aqui hoje, porque homens no passado, nós vimos ontem o pastor Marcos falando que lá, queridos, antigamente, pessoas morreram lá no Coliseu, sendo queimadas nas fogueiras, sendo jogadas pelos leões. Nós que estudamos um pouco mais da história da igreja, da história do cristianismo, a gente dá aula a respeito disso. E quando a gente vai nos aprofundando a respeito da história da igreja, a gente começa a perceber e ver, queridos, quantas atrocidades foram feitas contra o povo de Deus. Mas se nós virmos como esses homens que sofreram, eles reagiram mediante aquele sofrimento, nós ficamos bobos. Homens que, quando iam ser jogados aos leões, diziam assim: os leões vão me triturar, porque eu sou um trigo do Senhor. Mas ao ser triturado pelos leões, entenda que a única coisa que vai estar acontecendo é eu servir de farinha para um pão agradável a Deus. E isso enquanto os leões estavam comendo. Amém? Amém? Nós temos exemplos assim, de homens e mulheres que morreram sem negar o Evangelho, dando testemunho da sua honra e da glória ao Senhor.
E nós temos que seguir em diante, porque o mundo ainda não acabou. Existem muitas pessoas ainda para serem ganhas pelo Senhor, por sua vida, através de você, através de mim, através de cada um de nós. E eu quero perguntar a você, o que você vai fazer com esse chamado? Qual vai ser a sua resposta a esse chamado? Qual vai ser a resposta ao chamado que o Senhor está dando hoje para você? O Senhor fez um chamado também a um outro jovem mesmo. Está lá em Isaías, capítulo 6, versículo 8. Hoje tem muitos textos. Isso é só a introdução da palavra, depois vem um negócio forte mesmo. Amém? Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Quem? Quem? Você pode responder positivamente a isso? Ou vai continuar em silêncio? A resposta de Isaías foi: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Esta também é a sua resposta? Eu posso ouvir você falando isso? Mas não faça, Senhor, queridos, um juramento de tolo. Fale com o seu coração: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Você pode falar isso? Fale comigo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Você está disposto a isso? Você está disposto a isso? Então entenda, queridos, que Deus vai estar te municiando com tudo aquilo que é necessário para que esta palavra, para que esta afirmação que você fez agora se torne real na sua vida. Porque talvez você possa estar aí onde você está, sentado na cadeira, dizendo assim: mas, querido, mas, pastor, eu não tenho nada a oferecer. Eu não tenho nada a oferecer. Eu vou testemunhar de quê? Eu vou falar de quê? Queridos, existe um ditado mundano que fala aí: na terra de céu quem tem um olho é caolho. Não. Na terra de céu quem tem um olho é rei. Não é assim que diz? Mas existe um provérbio que fala algo parecido. Provérbios 27, versículo 7. Estou dando trabalho para Jefinho hoje. Provérbios 27, 7. Está lendo aí? Olha assim. Olha aí. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para o que tem fome, até o amargo é doce. Você entendeu esse provérbio? Talvez, queridos, você que está regalado nas bênçãos de Deus, na unção de Deus, na palavra do Senhor todo dia, você acha que aquilo que você fala não tem poder, não tem unção. Mas eu quero dizer para você, queridos, lá fora existe um povo faminto, um povo com fome. E até, queridos, uma mínima palavra que você possa dar para esse povo, que tal os seus olhos possam ser amargo, para essas pessoas é mel. Amém? Deus te chamou para isso. Deus te colocou nessa posição. E nessa posição de estarmos sendo instrumentos do Senhor, você não está diferente dos apóstolos, dos discípulos de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo falou a mesma palavra que está sendo dita aqui, antes até de Jesus Cristo ser glorificado, mas enquanto Jesus Cristo ainda estava como profeta, como Messias ali entre eles, discipulando os seus apóstolos, seus discípulos, Jesus Cristo diz para eles: ó, vocês vão para a cidade, ministre, testemunhe de tudo aquilo que vocês estão vivendo e vendo. Mas os discípulos disseram assim: Senhor, o Senhor não está entendendo. O Senhor não está entendendo. Eu não sei falar. Eu não sei o que dizer. Eu não sei como falar. E Jesus Cristo deu uma palavra para eles. E Jesus Cristo vai dar uma palavra para vocês agora. Quando vocês abrirem suas bocas,
não serão vocês falando, eu falarei através de vocês. E sabe o que aconteceu? Os discípulos creram. Você crê? Os discípulos creram. E ao crerem nessa palavra, queridos, eles voltaram sorrindo, né? Como Delma aqui, com um sorriso de orelha a orelha, adorando o Senhor, dizendo, Senhor Jesus Cristo, até os demônios se submeteram mediante a sua palavra, através dos nossos lábios. Olha que maravilha que o Senhor diz para nós, algo que o Senhor entrega às nossas vidas hoje, de algo tremendo para as nossas vidas, para cada um de nós. Mas você possa dizer assim, mas pastor, eu sou muito tímido, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Jafim, vai lá. Lucas 9, 26. Nós não estamos, queridos, sendo chamados para falar da gente, mas falarmos de Deus. Ele diz assim, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Você vai continuar com vergonha? Ou vai dar um chute nessa timidez para honrar a Jesus Cristo? Todos nós queremos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz por nós, amém? Todos nós queremos? Todos nós glorificamos por isso? Então não se vergonhe daquilo que Jesus Cristo fez. E testemunhe isso que Ele fez, para que Ele não se envergonhe de nós quando Ele vier. É isso que o Senhor está dizendo. É isso que o Senhor está falando. E eu vou terminar esse momento de introdução com o último texto. Está em 1 Coríntios, capítulo de número 9. Porque algumas pessoas, queridos, entenderam isso que nós estamos falando aqui. Um daqueles que entenderam isso, sabe quem foi? Paulinho, apóstolo Paulo. Ele entendeu. E ele disse assim, 1 Coríntios 9, 16. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é o quê? Imposta a necessidade de pregar. E ai de mim, se não pregar o Evangelho. Na minha versão, querido, está assim, porque se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. O apóstolo Paulo entendeu que pregar o Evangelho não era uma resposta a um pedido. Pregar o Evangelho, anunciar ou testemunhar do amor de Cristo, não era algo que eu poderia fazer ou não. Como cristão, eu tinha que entender, ele entendeu, que aquilo foi uma obrigação imposta por Deus. Uma obrigação imposta por Deus. E é imposta mesmo. Acabou, queridos, chegou o tempo de separarmos trigo e joio. Aquele que é e aquele que não é. Chegou o momento em que nós, como igreja, temos que nos posicionar. Nós temos que pegar a nossa fé, aquilo que nós declaramos ser, aquilo que nós declaramos viver, de uma forma muito forte. Hoje, na imersão bíblica, nós falamos um pouquinho sobre isso, sobre a questão de estar nos colocando à obra, para realizar a obra do Senhor. E eu quero pegar um texto lá em Tiago, agora é um texto um pouco mais longo, aí sim começa a pregação. Tiago, capítulo 2. Nós vamos começar a ler a partir do versículo 14. Na minha, está tão pequenininho aqui, ver se eu consigo virar esse negócio. Acho que não consigo, não. Consigo não. Está tão pequenininho que eu tenho que ler aqui. A gente vai até o versículo de número 26, tá bom? Tá? Então fica ligado aí. Que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras?
Acaso a fé pode salvá-lo? Queridos, não há... Para aí, calma, menino. Nós temos que entender que, de forma alguma, Tiago está contradizendo Paulo, quando ele fala aos romanos que a fé, que as obras não salvam. O que Tiago está querendo dizer aqui é que a fé, claro, sempre a fé em Cristo é o que salva. Mas se essa fé, ela não consegue estar junto a uma demonstração dela, porque quando nós nascemos de novo, começa a crescer em nós um fruto. Está lá em Gálatas capítulo 5, que é o quê? Fruto do Espírito. E esse fruto tem 9 gomos. Eu não vou lembrar dos 9 gomos, tá? Mas está lá, bondade, benignidade, paciência, me ajuda aí. Amor, alegria, tá? Paz, e, final de tudo, domínio próprio. Queridos, você consegue entender que esse fruto do Espírito não é algo entronizado, mas é para fora? É externo. É algo que você tem que vivenciar isso. As pessoas têm que olhar para você e ver isso acontecendo. É isso que Tiago está falando. Se a sua fé não produz obras, essa fé não existe. Por isso, essa fé não pode salvá-lo, porque ela não existe. E vamos continuar, então, no versículo 15. Se um irmão ou irmã tiver necessitado de roupas, aí ele começa a explicar roupas e do alimento de cada dia, vai adiante. Ou um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se, até satisfazer-se, sem, porém, dar nada, o que adianta isso? Não é verdade? A pessoa está com fome, está com frio, está com sede, e você olha para a pessoa, Deus vai te abençoar, vai. Vai para onde? Vai fazer o quê? Dar um passo para trás e morrer? É isso que Tiago está dizendo. É isso que Tiago está falando. Continua. Assim também a fé. Ele que apagou ali. A fé por si só, se não for acompanhada de obras, está o quê? Morta. Vai, continua. Agora eu vou ler direto. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras? Mostre-me a sua fé sem as suas obras, e eu lhe mostrarei a minha fé através das minhas obras. Porque, queridos, é muito interessante a gente parar para pensar a respeito disso. Dizer que tem fé, todo mundo pode, não pode? Sim ou não? Né? E logo depois a gente vai ler que até os demônios creem. Crer não é fé? Até os demônios têm fé em Deus. Creem em Deus. Mas eles executam a obra de Deus, sim ou não? Olha qual time que você está indo. Daqueles que têm fé e não fazem nada, aqueles que têm fé e fazem alguma coisa. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Eles tremem. Continua. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Preste atenção naquilo que ele vai continuar dizendo. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Não foi? Existe mais fé do que isso, exercitada em obras, onde Deus ordenou que ele pegasse o seu filho e sacrificasse no altar? Ele não pensou em sacrificar. Ele foi e fez. Amém? É claro que no momento do vamos ver mesmo, Deus, para. O anjo do Senhor ali, apareceu. Alguns teólogos dizem que é Jesus Cristo segurando a mão de Abraão, dizendo assim, segura aí. Faz não. Porque ele já tinha entendido. Ele já tinha feito. No seu coração já tinha acontecido. Continua. Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras.
porque ele tinha fé, mas as obras, aquilo que ele fez, demonstrou que a fé dele era verdadeira. Amém? Vamos continuar. Cumpriu-se assim a Escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado. Você quer ser chamado amigo de Deus, sim ou não? É necessário, então, colocar tudo aquilo que você crê em execução. Se ficar, querido, somente no seu pensamento, no seu coração, isso não é fé. Isso não é fé. A fé está intimamente ligada a executar aquilo que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Tem mais 3 versículos só. Não, nós 2. Vai lá, troca aí para mim, por favor. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Troca. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras? Quando acolheu os espias, que fez sair para o outro caminho? Mas só vamos parar aqui. Para entender, queridos, que as obras são necessárias para que nós possamos exemplificar ou dar testemunho daquilo que cremos. Porque se não tivermos obras, não tivermos fazendo nada a respeito daquilo que cremos, não somos nada. Simplesmente andamos com a camisa dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, mas não damos testemunho disso. O último versículo que eu quero colocar hoje é um versículo muito intenso, muito intenso. E se for esse versículo, vai vir um café pastoral, o pastor Rodrigo vai botar, tá, o pastor falou, já era. Mas é um versículo muito intenso, queridos, muito intenso. Eu gostaria de finalizar com esse versículo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. Abre aí para mim, Jefferson. 1 Coríntios 11, 1. Está lendo aí, né? O texto, ele deixa algo bem claro. Ele está dizendo aí: tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. 1 Coríntios, quem está escrevendo? Quem é? Todo mundo sabe, né? Quem é? Paulo. Paulo está dizendo para nós sermos imitadores de quem? Ou o pessoal de Corinto ser imitador de quem? De quem? De Cristo, não é? Não, você é muito ruim de interpretação. Ele está dizendo: tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Existe uma fala hoje em dia dos líderes, das pessoas, dizendo mais ou menos assim: não, eu sou carnal, eu sou homem falho. Olhem para Cristo, não olhem para mim. Ou de outras palavras, façam o que eu falo, mas não faça o que eu faço. O que nós vemos nesse texto é o apóstolo Paulo dizendo assim para aqueles que estavam lá em Corintos: vocês querem saber como Cristo falava, como Cristo caminhava, como Cristo fazia? Olhe para mim. Sejam meus imitadores, imitem a minha forma de agir, imitem a minha forma de falar, imitem as minhas obras, imitem aquilo que eu estou fazendo. Será que hoje, queridos, nós que estamos aqui, temos coragem de dizer isso? Será que você, pastor dessa igreja, eu e qualquer um daqueles que são pastores ou presbíteros aqui da igreja, tenha coragem para olhar para os discípulos que estão lá fora e dizerem: olhem para mim, eu sou exemplo para vocês, eu sou referencial para vocês? Será que nós temos essa gana, nós temos essa força para dizer isso? Foi isso que Jesus Cristo veio falando nessa palavra desde o início até hoje. Desde o começo lá da palavra que nós começamos. Jesus nos chamou para algo diferente, queridos.
Jesus nos chamou para algo muito grande e nós temos que aprender a viver nisso. Nós não fomos chamados para passear no Evangelho das flores. Nós não fomos chamados para andar como, sei lá, Alice no País das Maravilhas. Lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10, nós vemos Deus entregando o que ao povo? Uma o quê? Uma o quê? Deus não te deu um pijama, Deus te deu uma armadura. E muitos crentes, infelizmente, vestem um pijama e ficam lá deitadinhos, achando que o Evangelho é isso. Mas Deus nos deu uma armadura para que nós o quê? Lutemos. Você foi chamado para lutar. Você foi chamado para ser cristão lá fora. Você sabe o que significa cristão? Pequenos cristos. Eu quero perguntar a você, você é cristão? Porque a palavra cristão significa pequenos cristos. Ela começou a ser chamada, os discípulos começaram a ser chamados assim, porque antes era simplesmente aqueles que iam pela seita do caminho. Os do caminho. Os do caminho. Mas esses que andavam no caminho começaram a cada dia, a cada momento, mostrar o que Jesus Cristo fazia. E eles olharam assim, caraca, eles são iguais a Cristo. Olha que maravilha. E a partir de então começaram a ser chamados o quê? Pequenos cristos. É uma honra ser chamado cristão. É uma honra se colocar na posição de cristão. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós nos curvemos. A autoridade de Deus e a vontade dele sobre as nossas vidas. E simplesmente nos coloquemos à sua disposição para que ele faça em nós o querer e o executar. Deus te chamou para isso. Nesse primeiro dia pós-quarentena, nesse primeiro dia pós-fechamento, Deus te chamou aqui para falar com você a respeito disso. Você foi chamado para receber essa palavra. Sabe por quê? Porque Deus te ama. Deus te ama e quer colocar a cada um de nós na posição que Ele quer para as nossas vidas. Chegou o tempo. Chegou o tempo de nós levantarmos a nossa cabeça. Chegou o tempo das pessoas nos olharem nos olhos e saberem quem somos. Não pelo aquilo que falamos, mas como nós vivemos. Nós temos que fazer diferença assim no mundo. Nós temos que fazer diferença assim onde estamos. Nós temos que fazer diferença. Deus te chamou para isso. Deus te chamou para que todas as pessoas que estão lá fora possam olhar para você e você possa dizer: vem, eu vou te ensinar como Jesus Cristo andava, porque eu ando igual a Ele. É responsabilidade grande? É. Mas eu quero te dar uma palavra muito boa. O Espírito Santo que habita dentro de você vai te ensinar todas as coisas. O Espírito Santo que habita dentro de você vai fazer com que isso seja real em sua vida. A única coisa que você tem que fazer, queridos, é quebrar o seu joelho. É curvar a sua cabeça. E dizer: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Você está disposto a isso?